Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais um vídeo, sabe de quem? Do Dumbledore! Eu não sei se você sabe, mas filmes como Harry Potter ajudaram a popularizar e a melhorar a imagem de um dos animais mais fascinantes que existem. Sabe de quem que eu tô falando? Claro que sei, né, meu filho? Tá no título! What did you say your name was again? Coruja, isso mesmo! Essas lindas aves, elas sempre mexeram com a nossa imaginação. E em quase todos os povos do mundo, a gente encontra mitos e lendas envolvendo as corujas. Mas, infelizmente, em algumas culturas, as corujas, elas simbolizam algum tipo de maldição, destruição e até mesmo a morte. Aliás, se você vive no norte e nordeste do Brasil, provavelmente já ouviu falar da lenda da Suindara. E se você ainda não ouviu, senta que eu vou te contar ela agora. A lenda conta que uma mulher chamada Suindara era contratada para chorar nos funerais que aconteciam na cidade dela. Sim, isso era a profissão dela. Reza a lenda que a Suindara se apaixonou e viveu um romance secreto com o filho de uma senhora rica e importante da cidade. E, sabendo dessa notícia, essa senhora ficou pé da vida. Eu ia falar uma palavrão, não pode. Essa senhora, ela ficou muito brava e armou uma cilada para matar a namorada do filho. E sabe o que aconteceu? Ela matou. Como a Suindara era branca e meio rechonchuda, ela foi homenageada no seu túmulo com uma escultura de uma coruja branca. Só que essa coruja branca, ela criou vida. Era o espírito da Suindara. E durante a noite, a coruja voou pro telhado da casa da senhora rica daquela cidade. E na manhã seguinte, a senhora apareceu morta com as roupas todas rasgadas. Por conta dessa lenda, a espécie Tito furcata, que é uma coruja branca que vive por quase todo o Brasil, é conhecida popularmente como Suindara ou ainda rasga-mortalha. Mortalha, se eu não me engano, é a roupa da pessoa que tá morta. Esse animal, ele é visto como símbolo da má sorte. E muitas pessoas juram que quando ela pousa no telhado de alguém e vocaliza, um morador daquela residência irá morrer. Aliás, eu vou deixar um trechinho aqui de um canto dessa coruja só para você ouvir e ver que realmente ele é meio assustador. Imagina você, de repente, no meio da noite, começa a escutar esse barulho. Meu Senhor! Meu senhor, dá medo, mas é uma lenda, tá? E nesse momento você, que é fã de Harry Potter, deve estar pensando, como que é possível essa ave gorduchinha, entregadora de cartas, ser associada a tanta coisa ruim? Na verdade, isso acontece porque as corujas são verdadeiras máquinas de caça na natureza. E boa parte dessas histórias surgiram por conta de algumas características bizarras que elas possuem, mas que são extremamente importantes para a sobrevivência delas. Só para você ter uma ideia, hoje a gente conhece mais de 200 espécies de corujas e elas são encontradas em praticamente todos os continentes, com exceção da Antártica. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 23 espécies, sendo que a mais conhecida provavelmente é a coruja buraqueira, que é bastante encontrada nas cidades. Eu acredito, inclusive, que você já deva ter visto ela gritando aí em algum terreno baldio. Cara, uma vez eu tava passeando com o meu cachorro, sério, levei uma corrida desse bicho e ela deu um rasante assim, ó, e deu uma bicada na bunda do meu cachorro. Cara, bicho sinistro. Agora, mesmo que existam corujas que são extremamente ativas durante o dia, como é o caso, inclusive, da coruja buraqueira, no geral, as corujas têm hábitos noturnos. São animais solitários e que se alimentam principalmente de pequenos roedores, insetos e até mesmo cobras. E assim, existem 3 características da biologia das corujas que são muito estranhas, muito bizarras e que tornam elas mais ninjas do que o próprio Batman quando o assunto é caçar
no meio da noite. O Batman caça à noite? Acho que não ficou legal isso. A primeira característica está relacionada com a visão. A marca registrada das corujas são seus olhos redondos e grandes, voltados para frente, o que a gente chama de visão binocular. É um tipo de visão muito parecido com a nossa, só que elas não saem batendo em tudo que é lugar quando apagam a luz. Pelo contrário, as corujas conseguem enxergar muito bem à noite. E além dos olhos gigantes, tem outros dois fatores que contribuem para que as corujas consigam enxergar tão bem. O primeiro é a superdilatação que ocorre nas pupilas delas, que faz com que uma maior quantidade de luz entre nos olhos desses animais. Já outro fator é a presença de uma membrana chamada de tapetum lúcido nos olhos dessas corujas. Quando a luz bate nessa membrana, ela é direcionada para a retina, o que garante que até mesmo quantidades pequenas de luz sejam absorvidas. Nada se perde. Durante a noite, onde a quantidade de luz disponível no ambiente é muito menor, ter essas adaptações que aumentam a captação da luz acaba fazendo toda a diferença. Afinal, para enxergar no escuro, as corujas precisam conseguir captar a maior quantidade de luz possível. Isso porque, assim como os nossos olhos, os olhos dessas aves também são cheios de células sensíveis à luz, que auxiliam na formação de imagem. Eu não sei se você sabe, mas dentro dos nossos olhos existem dois tipos especiais de células, que são os cones e os bastonetes. Enquanto os cones são responsáveis pela visão das cores, os bastonetes são responsáveis pela visão noturna. E o que não falta nos olhos das corujas são bastonetes. Um detalhe interessante sobre os olhos das corujas é que em um primeiro momento você pode até achar que eles são duas bolas, como é o nosso caso. Mas na verdade o que acontece é que o crânio das corujas ele é muito pequeno e um olho redondão não caberia ali dentro de jeito nenhum. E por conta disso, a natureza precisou otimizar o espaço. Por isso, os olhos das corujas, eles têm um formato tubular. Eles são mais esticados e se encaixam perfeitamente ali dentro. E esse formato tubular dos olhos até poderia ser um problema, porque ele impede que as corujas movimentem os olhos em várias direções, o que em teoria diminui o quê? O campo de visão dela. Só que como eu sempre falo, a biologia, ela é um tesão. E a natureza deu o seu jeitinho para ajudar as corujas. Aliás, esse jeitinho é um tanto quanto assustador. E ajudou na disseminação de vários mitos e lendas sobre esses animais. Isso porque as corujas têm uma capacidade muito doidona, de girar a cabeça em 270 graus. Quando elas fazem isso, parece aquela cena do filme Exorcista. É uma loucura. Isso só é possível por conta das adaptações evolutivas que ocorreram nas vértebras dessas aves. Só para comparar, enquanto nós, seres humanos, temos 7 vértebras cervicais, que aqui na região do pescoço, a coruja suindara tem 14. E essas vértebras delas são bem mais flexíveis que as nossas. E as articulações que permitem o movimento da cabeça das corujas têm o formato de uma sela de cavalo, o que faz com que elas tenham uma baita amplitude no movimento. Essas duas características somadas permitem que as corujas façam essas loucuras com a cabeça, conseguindo olhar rapidamente para qualquer direção. E essa flexibilidade no movimento da cabeça não serve apenas para ajudar na visão, não. Na verdade, esses movimentos ampliam outro superpoder das corujas, que é a audição. Inclusive, você já pode ter visto uma coruja e pensado que ela estava com as orelhinhas em pé, ouvindo tudo. Só que eu sinto te decepcionar, mas essas orelhinhas que algumas espécies de corujas apresentam são fakes. É fake news. Isso aí nada mais é do que um tufo de penas. A gente não consegue ver, mas as corujas possuem 2 ouvidos que são mega desenvolvidos e ficam escondidos na lateral da cabeça. E, diferentemente da maioria dos animais, os ouvidos das corujas são assimétricos. Um fica mais para cima e o outro fica mais para baixo. Isso permite que elas localizem de forma mais eficiente de onde o som está vindo. E como eu te disse no início desse vídeo, elas são uma máquina de caça. Tem vários vídeos pela internet que mostram as corujas capturando pequenos roedores que estão escondidos
embaixo da neve, algo que só é possível por conta dessa super audição. Ó, mas não para por aí não! O disco facial das corujas, que é aquele círculo que a gente consegue ver na cara de quase todas as espécies, ele não só possui um formato diferenciado, como também ele é composto por penas que ajudam a direcionar o som para os ouvidos, funcionando quase que como uma antena. E se você acha que acabou, espera, porque as corujas têm uma biologia extremamente bizarra. Além da visão impressionante, da audição poderosa e essa cabeça giratória do demônio, as corujas possuem mais uma habilidade impressionante, que é a de deixar, um joinha nesse vídeo. Te peguei! Brincadeiras à parte, o voo silencioso é mais uma habilidade impressionante que as corujas possuem. Esse pessoal aqui demonstrou na prática essa habilidade das corujas em comparação com as outras aves. Elas praticamente não fazem barulho quando elas estão voando. E como elas utilizam muito a audição para localizar as presas, essa é uma habilidade que faz muito sentido. Porque, já imaginou? Uma coruja que precisa da audição ser extremamente barulhenta na hora que tá voando? Já era, ó, Darwin aniquilaria com ela. Sem contar que ela ficaria desnorteada com o próprio som. Além disso, voar sem fazer barulho é importante para elas conseguirem se aproximar das suas presas sem serem notadas, aumentando ainda mais a chance de captura. Esse voo silencioso só é possível porque as penas das corujas possuem algumas modificações que geralmente não são encontradas em outras aves. As penas das corujas, elas são mais aveludadas e tem uma espécie de franja nas bordas. Um estudo de 2012 demonstrou que essas franjas fazem com que as penas se encaixem numa forma mais harmoniosa, o que diminui o atrito com o ar e acaba resultando nesse voo extremamente silencioso para o azar das presas. Inclusive, olha só que legal, existe uma área da ciência conhecida como biomimética, onde os cientistas estudam estruturas e fenômenos biológicos com o intuito de desenvolver soluções práticas para nós. E olha só que bacana, existem estudos sendo realizados com essas características das asas das corujas para aplicar no design de turbinas de aviões e ajudar na redução da poluição sonora. Vem aqui, fala aqui pra mim. Biologia, é ou não é um tesão? Hein? E você, já conhecia essas curiosidades sobre as corujas? Me conta aqui nos comentários qual outro bicho você acha diferentão e quem sabe eu não faça um videozinho sobre ele. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau!